Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, ó gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Igreja, nós estamos começando o mês de junho e, como a Simone tinha dito, nós vamos estar falando sobre as cartas de Paulo. E hoje eu quero ler sobre esta carta que Paulo escreveu aos Efésios. E é uma carta muito interessante, porque é uma carta onde nós lemos esses 13 versículos, e durante vários versículos que nós lemos aqui, nós vimos uma palavra, ou ouvimos, na verdade, uma palavra que é a palavra mistério. Por que mistério, igreja? Porque é fácil hoje para mim e para você falar de Jesus. É fácil hoje, 2000 anos após a morte e ressurreição de Cristo, falar de Jesus. Quando nós vamos pregar para alguém, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, nós pegamos a Bíblia, abrimos nos evangelhos e falamos, está escrito aqui, ó, no livro de Mateus, está escrito aqui no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João, está aqui a igreja primitiva, escrita em Atos dos Apóstolos. Mas quando Paulo estava aqui se referindo ao povo de Éfeso, um povo grego, ele não tinha o Evangelho. Ele não tinha o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Inclusive, o livro de Efésios foi uma carta que ele escreveu. Ele não tinha nada na sua mão para poder pregar o Evangelho para as pessoas. O que ele tinha era uma revelação do mistério. Era uma revelação de algo. Paulo pregava o evangelho que não existia. Agora você imagina você pregar para as pessoas Jesus Cristo, acima da lei, acima do sábado, acima dos cultos religiosos daquela época, sem ter o evangelho. Sendo que eles tinham o Antigo Testamento inteirinho até Malaquias. E eles ouviam todos os sábados na sinagoga a pregação. Todos os sábados eles aprendiam. Paulo não tinha isso. Eu vou citar para vocês entender o que eu estou dizendo. Abra comigo um pouquinho para trás, em Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos. É o próprio Paulo também. Atos 17. É um texto bem conhecido, mas vale a pena relembrar. Atos 17, vamos ler do 15 ao 34. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas,
e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias, na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Ou tagarela em outras versões. Outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que você fala? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os seus santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem de todos dá a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez uma geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não estão longe e não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também dos vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedra esculpida ou artifício de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Você vê que Paulo, ele tinha que pregar contra tudo aquilo que já existia, tudo aquilo que já estava firmado. Igreja, por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje é tão fácil para nós acreditarmos em Jesus, que nós tornamos isso uma coisa fútil. E lá no começo, nós vimos que esses homens apanharam por causa desse evangelho, sofreram por causa desse evangelho. Para que nós tivéssemos os livros do Novo Testamento, pessoas foram crucificadas de ponta cabeça, outros foram decapitados, outros foram mortos, outros foram colocados como tocha humana e colocado fogo. Para que nós pudéssemos ter hoje o Evangelho de Cristo nas nossas mãos, tão propagado, pessoas pagaram o preço. E nós muitas vezes não entendemos esse mistério. Nós muitas vezes não entendemos a luta que foi para chegarmos até aqui. Paulo está falando lá para os atenienses: vocês são supersticiosos, tem um monte de Deus de escultura, e para não errar vocês têm até um altar, para se aparecer alguma divindade que vocês se esqueceram dela. Há o Deus desconhecido. Mas o Deus que eu estou pregando é exatamente este que vocês não conhecem. É um Deus que não é feito de ouro, não é feito de prata, não é feito com pedras e nem com a imaginação humana. A Amanda ministrou aqui algumas quartas-feiras atrás
que algumas divindades eram o corpo humano e a cabeça de um animal. Era a imaginação, aquilo que eles imaginassem, aquilo que eles pensavam. E muitas vezes nós rotulamos, foi a palavra que ela até usou na pregação, o nosso Deus. E por hoje ser tão fácil, igreja, nós desprezamos, levamos as coisas de qualquer maneira. Mas Paulo, voltando lá no livro de Efésios, ele fala assim, esse mistério foi me revelado. Como eu falei para vocês antes, aí ó, se você ler o versículo 3, fala assim ó, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Vamos ler o que é isso acima que ele escreveu, do versículo 11 ao 14 do capítulo 2 de Efésios. Versículo 11, portanto lembrai-vos de que vós, em outro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamavam circuncisão feita por mãos de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a iniquidade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as iniquidades, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente nos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então ele está falando assim, ó, como eu falei para vocês antes. Ele está pregando em Éfeso, uma cidade grega, uma cidade que, assim como nós, não tem sangue judeu, não foi gerado como um judeu, e nem por um judeu. Pessoas que acreditavam, porque de tanto ouvir, que eram incircuncisos, era povo gentil, e que para participar, junto com os judeus, da salvação do grande Deus vivo, eles tinham que fazer parte, um monte de rituais, inclusive a circuncisão. Aqui Paulo está falando, não, isso foi quebrado, isso foi tirado. Essa separação que existia e que distinguia vocês entre gentios e judeus, entre circuncisos e circuncisos, foi tirada, foi derrubada, e agora vocês podem ter acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. De dois povos ele fez um, não levando em conta o tempo da ignorância, não levando em conta aquilo que não sabiam. Ele derribou o muro que fazia separação. Muitos de vocês são jovens, não viram, alguns outros, como eu, viu, mas lembra bem pouco, porque eu era bem novo quando isso aconteceu, eu tinha 8 anos na verdade, mas quando derrubaram a muralha de Berlim, que separava a Alemanha socialista da Alemanha capitalista, e eles tinham um muro de separação, vigiado, eletrificado, com homens armados, para que ninguém passasse de um lado para o outro. E esse muro eu até anotei aqui, porque veio isso na hora que eu estava preparando,
ele perdurou de 1961 a 1989, quando houve a sua queda. E foi permitido que um passasse para o outro lado, e que pudessem viver aonde bem achasse melhor, se no lado socialista ou no lado capitalista. E aí então decidiram derrubar aquilo que dividia, aquilo que separava, aquilo que mantinha um povo de um lado e um povo do outro. Como Paulo está pregando aqui, e ele fala no versículo 3, como antes eu disse a vocês, ele está falando, esse é um Deus que de um homem e de uma mulher, ele fez toda a humanidade. Igreja, se nós temos o Evangelho de Cristo, é porque um dia Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Um dia Jesus fez isso por nós. Igreja, nos versículos 4 e 5 do capítulo 3 de Efésios, ele diz o seguinte: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ele está falando assim, ó, esse Jesus agora, ele está sendo derramado, ele está sendo exposto, ele está sendo mostrado para vocês. Antes não era assim. Antes havia um muro, uma limitação. Antes, igreja, nós não tínhamos acesso ao Pai. Nós não tínhamos condições de chegar diante de Cristo. Na verdade, nós não tínhamos condições de chegar diante de Deus. Mas agora, por Cristo, nós temos essa condição. Paulo está falando isso para os efésios. Paulo está explicando isso para os gregos. Não se sintam menosprezados pelos judeus, porque em Cristo nós nos tornamos uma só carne com eles. Em Cristo nós somos aceitos como herdeiros e cordeiros da promessa. Em Cristo nós já alcançamos. Igreja, esse mistério foi tão difícil de entender, tão difícil de compreender, e Paulo fala aqui nos 2 versículos que nós acabamos de ler, o 4 e o 5, me foi revelado pelo Espírito, esse mistério, que Pedro não conseguiu entender ele de uma forma total. Quando Deus pede para Pedro pregar o evangelho a Cornélio, ele não quer ir. Ele fala, eu não entro na casa de gentil, eu não como com incircuncisos, eu não vou lá participar dessa situação. Então nós sabemos a história, né, que desce um véu, né, e vários animais impuros, e Jesus fala para Pedro, mata e come. O que ele fala, igreja? Não como, não coloco coisa impura na minha boca, não vou comer. Olha o tamanho da dificuldade para entender o evangelho, igreja, para entender que nós, através do sangue que nós acabamos de participar e do corpo de Jesus Cristo, podemos fazer parte da família de Deus. Paulo estava tentando encucar isso na cabeça das pessoas, mas só que ele não tinha o evangelho. Aqui na igreja eu quero pregar para vocês Jesus Cristo, eu falo, abra lá no livro de Romanos, e fala de Jesus. Abra lá no livro de Efésios, abra lá no livro de Timóteo, abra lá no livro de Filemon, abra lá em Apocalipse, abra lá em João, Mateus, Marcos, Lucas, abra lá em Atos, Romanos, Coríntios, abra lá. Paulo não tinha isso. Paulo tinha que pegar o Antigo Testamento e mostrar por A mais B que o Antigo Testamento falava de Cristo. Paulo tinha que pegar as leis e mostrar por A mais B que Jesus estava acima das leis. Paulo tinha que fazer um tremendo sacrifício
para as pessoas entenderem quem é Cristo. Ai, pastor, mas isso não está falando comigo. Hoje em dia, nós pastores temos que fazer um grande sacrifício para fazer as pessoas entenderem que elas precisam de Cristo, para fazer as pessoas entenderem que o Evangelho melhora elas, que a igreja aperfeiçoa elas, como cidadãs, como profissionais, como homens, como mulheres. Esses dias eu estava falando com uma pessoa no trabalho e eu falei para ela assim: nós não temos nada de bom. Dentro de mim não existe nada de bom. Dentro de você não existe nada de bom. E se nós não estivermos na igreja, nós não somos aperfeiçoados. Não é extraído de nós a parte boa, mas sim manifesta a ruim. Igreja, hoje é um sacrifício tremendo para nós pastores, mantermos as pessoas fiéis na igreja, mantermos as pessoas fiéis a Cristo, porque se tornou uma coisa volúvel, uma coisa que as pessoas não dão muito valor. Olha o tanto de bancos vazios na igreja. Eles dão mais valor numa viagem, dão mais valor em situações que envolvem a sua vontade, o seu desejo, do que propriamente em Cristo. Não conseguem se organizar para 1h30, 2 horas no domingo estar na presença do Senhor. Não conseguem se organizar para uma quarta-feira estar na presença do Senhor na igreja. Mas gostam de falar: fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Igreja, se vocês tivessem noção do que é o sangue e o corpo de Jesus, vocês fariam tudo que envolve o Evangelho e dariam menos prioridade naquilo que envolve você, naquilo que envolve o mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver, pagando o preço pelos nossos pecados. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo sabe. Acredito que todos aqui têm. Quando você compra um carro ou uma moto e passa o direito da propriedade para você, é você que determina o que aquele carro vai fazer, sim ou não? Sim ou não? Para onde ele vai, sim ou não? É você que determina como que você vai usar aquele carro. Porque você comprou, a outra pessoa já não tem mais direito. Ela já não vai ter mais controle daquele carro, porque agora foi passado para você a propriedade. Jesus Cristo, através da cruz, do seu corpo e do seu sangue, nos comprou da escravidão, do pecado e da morte. E sabe o que nós fizemos? Não agimos conforme a sua vontade. Somos comprados, mas não fazemos aquilo que Ele quer. É como se eu comprasse o meu carro e falasse assim: nós vamos para a igreja. Ele falasse: vou não. Mas eu te comprei, você tem que me servir. Ele falasse: não vou te servir. Hoje eu estou cansado. Não vou andar. Está muito quente, ou está muito frio. Vou forçar o motor. Hoje eu não vou andar. Igreja, somos nós hoje. Hoje, o que Paulo lutava para as pessoas entenderem quem é Cristo, hoje nós lutamos para as pessoas se manterem em Cristo. Se manter diante do Evangelho, se manter diante da presença do Senhor, deixar as outras coisas, deixar aquilo que nos envolve. Mas o que parece, igreja, é que nós somos comprados, mas não agimos. É por isso que Paulo, em vários dos seus textos, as suas cartas, ele fala assim: eu sou escravo de Cristo, porque eu fui comprado pelo seu sangue. É por isso que Paulo vivia a vida até ser morto pelo Evangelho, porque ele sabia: o meu tempo, a minha vida, tudo que eu fizer é para Cristo, e o resto é resto.
O resto é para sobreviver. Mas hoje nós temos que batalhar para pôr na cabeça das pessoas que elas precisam de Cristo, que elas precisam ser aperfeiçoadas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso não mudou, igreja. Isso ainda não mudou. A Bíblia fala que vai chegar um tempo onde o Espírito Santo será tirado daqui da terra. E a Bíblia fala que as pessoas correrão nas igrejas para buscarem e não acharão. Não encontrarão. Sabe por quê? Porque nós estamos insistindo, busquem a Jesus, procurem a Jesus, deixem as suas vãs maneiras de viver, deixem as suas vontades, os desejos carnais que só trazem dificuldades, que só trazem problemas, que só trazem constrangimentos, que só trazem sofrimentos, mas as pessoas não, elas gostam. É um sacrifício estar na igreja, é um sacrifício fazer a vontade do Senhor. É um sacrifício se organizar para chegar no horário, é um sacrifício, tudo é um sacrifício. Sacrifício era pregar um evangelho sem ter o evangelho. Sacrifício era pregar a palavra para um povo que só ouvia uma coisa, as leis mosaicas. Todos os dias, todos os sábados nas sinagogas. E agora ouvir que Jesus Cristo é maior que o sábado, é maior que as ordenanças, como nós lemos ali no capítulo 2, é maior do que a circuncisão, onde Paulo fala assim, a circuncisão era feita por mãos humanas, mas agora nós estamos em Cristo, pelo seu precioso sangue, pelo seu poder. Igreja, Atos capítulo 2, 16 ao 18, abra comigo lá também. Atos 2, 16 ao 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões, os jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Igreja, assim como lá na história de Ana e Eucana, Ana foi vista como uma pessoa embriagada, porque ela estava orando em espírito naquele momento, pela aflição de não ter filhos, de ser humilhada pela outra esposa de Eucana. E ali naquela hora, o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Aqui novamente, se você ler um pouquinho para trás, você vai ver que as pessoas começaram a orar em línguas, e eles acharam que estavam embriagados, e então Pedro faz este relato dizendo, não estamos embriagados, é que o Espírito Santo desceu, é que o mistério que foi revelado por Joel, através de Deus, lá no Antigo Testamento, pelo profeta Joel, agora nos é também manifestado em carne. Igreja, as pessoas não entendiam aquilo. Eu vou até ler para vocês uma situação, João 8,56, abre um pouquinho para trás aí, nos evangelhos, para você ver que quando Jesus pregava, também as pessoas não entendiam, porque tudo aquilo era novo. João 8,56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus se ocultou deles. Eles não entendiam. Por quê? Porque era um mistério que estava encoberto, igreja, era algo que ainda não tinha sido manifestado, era algo que ainda as pessoas não conheciam.
E hoje nós conhecemos, igreja. Nós temos o privilégio de ter Jesus. Nós temos o privilégio de estar diante do Senhor. Nós temos o privilégio de ter a igreja. Daqui a pouco a igreja vai ser arrancada. Daqui a pouco o povo vai subir, porque as coisas estão se cumprindo muito rápido. Nós já estamos em junho. As coisas estão acontecendo muito rápido. Ou você acha que pararam de falar da guerra de Israel à toa, igreja? Ou você acha que pararam de falar do que está acontecendo no Oriente Médio à toa? Pararam de falar porque não querem que vocês acordem. Não querem que nós nos despertamos. A hora que a igreja for arrancada, a hora que o Espírito Santo for arrancado, a hora que esse mistério também se cumprir, como naquela época estava se cumprindo o mistério de Jesus, muitos vão parar de querer jogar conversa fora, de falar mal dos outros. Muitos vão querer parar para agora buscar ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? O que eu sempre falo aqui: a porta da arca estará fechada. E as pessoas vão bater, mas nós estávamos na igreja. Ele vai falar, mas não conheço. Mas nós até oramos em teu nome. Ele vai falar, mas não conheço. Nós temos tornado o evangelho muito simples. Nós temos tornado o evangelho fútil. Se você ler 1 Coríntios, também escrito por Paulo, capítulo 13, o capítulo onde ele fala do amor, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Ele fala assim: as visões passarão, as profecias passarão, as manifestações passarão, mas o amor permanece. O amor permanece. Tem pessoas que ficam só buscando a manifestação do poder, e vão aqui, vão ali, vão lá, é porque vai vir fulano, é porque vai vir ciclano, é porque não sei o que, é porque não sei o que lá, e Jesus está lá em cima. E eu? E eu? Que dia que você vai me buscar? Que dia que você vai ter a mesma empolgação de ver uma criatura ao invés de ver o Criador? Que dia que vocês vão entender o preço que foi pago para existir o Evangelho? Que dia que vocês vão entender isso? Igreja, as cartas de Paulo são isso. As cartas de Paulo às igrejas, aos servos, às cidades, é falando do mistério de Cristo, é falando do Evangelho e dizendo que somos herdeiros. O grupo de louvor pode subir aqui, versículo 6 de Efésios 3, a saber que os gentios, diga-se os gentios, são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós só temos acesso ao Pai pelo Evangelho. Nós só conseguimos chegar diante de Deus pelo Evangelho. Nós só conseguimos ser salvos se nós cremos no Evangelho. Lá em Romanos capítulo 11, Paulo fala assim: vocês são erva braba, enxertadas como zambuzeiros, no tronco, no caule que é santo. Mas se ele podou os ramos naturais para que vocês fossem enxertados, ele não vai pensar duas vezes em tirar você. Ele não vai pensar muito se você não agir do jeito que tem que agir. Igreja, nós tivemos a oportunidade. Vamos falar daquilo que entendemos, eu e a Simone, da nossa relação. Nasceram a Emanuele e a Rafaela. Elas são filhas legítimas, filhas da nossa carne, como eu li em Efésios 2 ali, filhas nossa. Mas vamos falar que por um motivo ou outro nós adotamos uma pessoa, um filho.
E esse filho começa a dar trabalho, esse filho começa a ser ingrato. Que responsabilidade que eu tenho com essa criança, igreja? Eu gerei ela? Eu coloquei no mundo? Não. Eu posso muito bem cortar. Eu não tenho responsabilidade com você. Eu estou te dando uma oportunidade de ter um lar, de ter um teto, de ter uma cama, de ter comida, de ter roupa lavada e de ter uma oportunidade de crescimento. Eu estou te dando uma oportunidade na sua vida e você está desprezando. Você despreza o meu dinheiro, você despreza o que eu estou fazendo para você? Para que eu vou continuar? Para que eu vou fazer isso? Igreja, como nós lemos aqui no versículo 6, nós somos adotados. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Então todos quantos me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem. Nos deu o direito. Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, condenado. Esse é um mistério, igreja. É um mistério que lá atrás apóstolos, homens de Deus como Paulo, pagaram o preço com a própria vida para nos revelar. Suportaram açoites, prisões, humilhações, apedrejamento, como Paulo suportou, para que nós tivéssemos os evangelhos. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. 13 livros do Novo Testamento foi ele que escreveu. E hoje nós temos que lutar, igreja, para que o povo não despreze o sacrifício de Cristo, não despreze aquilo que Jesus fez por eles. Estejam na presença dele. É fácil estar na presença do Senhor quando precisa. Um filho está doente, o desemprego bateu na porta, ou está passando uma dificuldade, seja em qual área for. O difícil é quando as coisas estão tudo certo, você se manter fiel, você mostrar a tua gratidão e falar: eu estou aqui, Senhor, as coisas estão tudo certo, mas eu te honro, eu te louvo, eu te agradeço, estou na tua presença. Ou então quando está tudo errado, você continuar firme na presença do Senhor e falar: eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou suportar. Se coloque de pé, igreja, nesse momento. Nós não temos o sangue judeu, não nascemos de um judeu, mas diga assim comigo: eu fui escolhido por Cristo. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, a partir do versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não somos judeus, não temos o sangue judeu, não fomos gerados por pais e mães judias, mas fomos escolhidos por Deus, para que através de Jesus Cristo fôssemos filhos e filhas de Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Igreja, não torne ou não faça indiferença do sangue de Jesus. Esse mistério
que esteve oculto durante muitos anos, nos foi revelado. E nos foi revelado a preço de vidas, a preço de sangue. E hoje muitas vezes nós temos feito dele algo comum, algo corriqueiro. Nós não temos dado o nosso melhor no Evangelho. Nós temos que ser melhor a cada dia. E nós seremos melhor na nossa casa, seremos melhor no nosso casamento, seremos melhor na nossa vida profissional, empresarial, familiar, social, em tudo aquilo que nos abrange, na nossa saúde emocional, financeira, porque quando nós estamos bem com Deus, todo o resto vai bem. Era o que Paulo estava falando. Não precisem se desprezar, não precisem achar que são um povo rebaixado por não serem circuncisos, porque Deus, através de Jesus Cristo, derribou, né? Na minha Bíblia a palavra é derribou, as muralhas que faziam divisão, e hoje nós somos um só povo de adoradores de Jesus. Amém? Glória a Deus. Simone, encerra para nós. Um mês de junho abençoado nas suas vendas, nos seus negócios, em tudo aquilo que você colocar as mãos. Agradecemos por maio, mas já consagramos junho diante do Senhor, mês de vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus,